Vamos para o nosso quadrinho? O que diz a psicanálise? Deixa eu ver se o quadrinho entrou. Entrou. O que diz a psicanálise, pessoal? Vamos nós. A psicanálise, ela se preocupa com uma questão muito fundamental. A psicanálise, ela diz sobre um outro, sobre alguém que nos atravessa. Hoje uma aluna da tutoria, a Clarice, eu acho que ela não está aqui, pelo menos não agora. A Clarice colocou, ou eu não vi, né? Mas a Clarice colocou uma coisa muito legal de um livro que a gente está lendo esse mês na tutoria, que são os Fundamentos da Psicanálise 1, 2 e 3, do Coutinho Jorge. No caso, a gente está lendo o livro 3 para falar especificamente sobre... Na verdade, foi assunto do mês passado, o livro 3, foi porque esse mês a gente vai ler o seminário 7 do Lacan, uma das obras mais importantes sobre ética psicanalítica. Mês passado nós falamos sobre o livro 3 e ela está fazendo uma leitura, né, maior do livro, não só o texto que eu indiquei. Isso é ótimo, a gente ama quando o aluno está para além daquilo que a gente está pedindo a ele está amando, ele está mergulhando. E ela falou sobre uma questão que está no texto, sobre a relação ternária psicanalítica. A relação na análise que não é dual, mas é a 3. A 3 porque ela não acontece num nível de relação entre o psicanalista ou o analista e o analisando. Ela não acontece entre o paciente e o terapeuta. Ela acontece entre nós e o outro que nos atravessa. E se a gente for traduzir esse termo, essa relação ternária, essa expressão, a gente vai chamar isso de inconsciente. Porque nesse nível a gente já está entendendo, Sérgio, mas o que diz a psicanálise não é um conteúdo que está assim na borda, na superfície. Parece que você já está mergulhando. Vamos mergulhar, vamos molhar o corpo inteiro hoje, beleza? Vamos lá? Então, bom, o inconsciente ele diz respeito justamente a esse outro, a um não do analista, a um não inconsciente do analisando, mas aquilo que está no nível dos dois, ou seja, que é a mais, que é um terceiro. Quem é esse terceiro? Esse terceiro é o inconsciente. Esse terceiro a gente vai chamar daquele outro que nos atravessa, aquele outro que produz aquilo que na análise é o de mais importante, que é o sujeito da análise. Então, nessa relação horizontal, a gente tem o analisando. Do outro lado, a gente tem o analista. Ok? E aquilo que permite que o sujeito da análise aconteça, que é o autre. Autre, né? Vou botar no francês. Autre. Por que eu estou colocando? Não é por mera vaidade, tá, gente? É pra gente poder lembrar desse azão aqui que expressa na psicanálise, nos textos psicanalíticos, tá? O grande outro. Nesse movimento, a gente está falando que o sujeito analítico acontece. É por isso que existem expressões de psicanalistas atualmente que dizem que, bom, o inconsciente ele não acontece no nível, a cura não acontece no nível do analista, no sentido de que o analista vai produzir cura. E é muito curioso porque dizem que nem no paciente essa cura acontece. Ela acontece no nível, ou seja, está nele. Ela acontece no nível de relação. É só a relação analítica, relação sobre processo transferencial, ou seja, relação sob transferência, que então a cura ou tratamento pode acontecer, porque diz respeito ao sujeito da análise. Isso é inconsciente, gente. Isso é produção analítica. Então, quando a gente fala de análise, de relação analítica, ou seja, aquilo que está acontecendo no nível da análise, no nível do setting terapêutico, no nível da clínica, a gente está falando de relação. A gente está falando sobre produção do sujeito analítico, sobre a possibilidade de perceber ou de intervir em momentos que são próprios para tal. No ato falho,
na produção do tropeço, do equívoco, na atenção com o xiste, na atenção de tudo aquilo que é produção desse sujeito, que está para além do imaginário. Sérgio, eu sou novo na psicanálise, tem como você traduzir esse negócio? Porque eu preciso entender, né? E prefiro que seja numa linguagem mais apropriada para mim. Posso sim. Porque na análise a gente às vezes paga para fazer, mas a gente vai com a ideia de que, bom, se eu estou pagando eu vou falar todos os meus problemas. O problema é que nem sempre a gente está lá para falar o quê? Dos nossos problemas. O problema é que a gente às vezes chega para não revelar o que tem de mais importante da nossa, vamos dizer, se a gente tomar o sistema inconsciente, freudianamente falando, do nosso desejo. É depois do Lacan, mas vamos pensar primeiro no Freud, do inconsciente como aquilo que tem de mais, que nos separa da consciência, que é a lógica do desejo. É aquilo que me move de alguma maneira e que está acontecendo. E que às vezes eu tropeço, às vezes eu quero falar uma coisa, eu digo outra. E ao dizer outra, eu fujo então do meu discurso rotineiro. Ao dizer outra coisa, o meu analista, então, ele tem a sacada. O psicanalista qualificado, que vocês vão se tornar, que já são meus alunos, vocês que serão, vão se tornar também. O psicanalista qualificado, que consegue perceber no equívoco uma oportunidade. Que quando olha um ato falho, ele pensa, aí está um ato bem sucedido. Aí está a palavra que o inconsciente, sistema inconsciente, empresta, né, o significante, aquilo que ele empresta no discurso do paciente. E se apresenta como sintoma, se apresenta como ato falho, equívoco, lapso, e que a gente vai falar então, opa, o que você quis dizer quando disse, não, mas eu queria dizer aquilo, pois é, mas você disse isso, o que isso quer dizer? Quando você pensa nessa palavra que você disse, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Qual é a produção que o analista pode realizar a partir desses lapsos e equívocos? Aquilo que o paciente pede nem sempre é aquilo que ele quer, diz o Lacan. Aquilo que tá pra gente, tá posto enquanto discurso rotineiro, não é o que a análise clínica é. Psicanálise não é só sentar e falar. Psicanálise não é o analista ouvir e dar conselhos. Psicanálise é uma relação de outre. É uma relação, como muito bem foi colocado pelo Lacan e pela nossa aluna hoje, é uma relação ternária, a três, de quem fala é o analisando, de que quem ouve de maneira qualificada é o analista e de que quem produz a relação sob transferência é o outre. O outre é aquele que fala através de nós. É aquele que inclusive dá sentido ao inconsciente, no sentido de que o inconsciente ele está posto. Queira a gente ou não, ele se manifesta. Ele só não se manifesta no sentido volutivo. Ou seja, eu e você não conseguimos, pela simples força de vontade, alcançar o inconsciente. A gente não faz isso. Isso é produção analítica, isso é produção de lapsos, isso é intervenção. Isso é psicanálise. O que diz a psicanálise? A psicanálise diz sobre o inconsciente. A psicanálise diz sobre a ferida narcísica, que é o Freud, quando ele diz que nós não somos senhores, acho que é em nossa própria casa, né? Não somos. Por que não somos senhores? Bom, porque um outro fala por mim. Se fosse assim, todo o nosso processo lógico, ele seria sequencial, a nossa representação palavra, aquilo que é consciente, aquilo que diz respeito à comunicação, ou seja, aquilo que preserva a relação consciente, toda a lógica do consciente, ela seria, vamos dizer, suficiente. Mas o Freud vai propor que a consciência é a menor camada da nossa existência psíquica. O inconsciente ele tem uma partezinha e ele realmente serve para trazer essa lógica sequencial da comunicação. Só que por que essa sequência é quebrada? Essa sequência é quebrada porque há um outro que fala por nós. Isso não acontece. Bom, psicopatologia da vida cotidiana, sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Uma obra fenomenal, sensacional do Freud para falar sobre isso, de maneira
clara, sintética sobre os ocorridos rotineiros, de como o inconsciente interfere na nossa a lógica sequencial. Então a gente tem uma pequena parte da nossa vida psíquica chamada consciência. E tem uma grande parte que interfere nessa a tentativa lógica e sequencial da representação palavra. Por que representação palavra, Sérgio? A ideia de que essa concatenação, essa sequência lógica das palavras produzem sentido. Bom, para o inconsciente não é tudo. Por quê? Porque o desejo quer falar. O desejo quer dizer. E o desejo é o quê, gente? O desejo é o quê? É o nosso conteúdo recalcado. Ele está no limiar do inconsciente. Ele está fazendo força para que supere a censura e que se manifeste em nós através de quê? Está aqui, ó, lapso. Ato falho, né? Xixi. Transferência. Que mais? Além de transferência. 3 segundos para os nossos alunos. Sintoma. Uma das coisas que o Freud mais falava. 2 segundos agora. Sonho. Muito bem. É isso aí. Beleza? Isso é a noção de inconsciente. Diz o Lacan. Se o Freud diz nós não somos senhores em nossa própria casa, então nós somos... Quem nós somos? Somos o sujeito cartesiano do Descartes? Há uma crítica lacaniana sobre isso, de que não. Penso... Falei sobre isso, não sei se na aula passada, mas se eu falei, tudo bem. Penso onde não sou. Logo, ele está falando sobre inconsciente, sobre a maior parte da nossa existência psíquica, da nossa estrutura ou do nosso sistema. Penso onde não sou, logo sou onde não me penso. Então, quando a gente fala sobre inconsciente, o que diz a psicanálise? Tema do nosso encontro hoje. O que diz a psicanálise, pessoal? Sim, sonhos, muito legal. Sérgio, o quadro sumiu. Ah, obrigado, gente. Obrigado. Me empolguei escrevendo ali, esqueci de botar para vocês. Não, eu que esqueci de colocar. Beleza? Lapsos, transferências, sintomas, foi o que eu botei, né? Então, penso onde não sou, logo sou onde não me penso. O que ele está trazendo aqui pra gente? Qual é a noção que ele está trazendo pra gente? De que existe uma grande parte da nossa existência psíquica que fala. E fala mais do que eu posso dizer. Bom, mais uma máxima do Freud, que ele diz... Tudo isso, se você é novo aqui, você está falando... Caramba, é verdade. Quando o Freud fala sobre... somos donos do que calamos, escravos do que falamos. Quando Pedro me fala, olha isso, quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro que sobre Paulo. Do que sobre Paulo. O que ele está dizendo aqui? De quando eu abro a boca para trazer essa sequência lógica, a representação palavra, para que haja concatenação das ideias, para que faça sentido a comunicação, a relação, ou seja, a consciência, há alguém que fala através de mim mais. Esse é o inconsciente. Esse é aquele que principalmente é produzido na relação analítica. Esse é o outro. Esse é aquele que o analista está preocupado em ouvir e não só ouvir, mas fazer com que o paciente se escute. Por isso que na posição de analista nós somos semblante, quadro branco, destinatário, espelho, tudo que é objeto, né, causa de desejo, mas objeto no sentido de produção, ou seja, de reflexo do discurso do analisando. Quando o paciente olha e diz assim, caramba, eu estou me ouvindo. Eu estou dizendo uma coisa que eu nunca nem prestei atenção e isso está mudando a minha vida. Porque ali o sujeito da análise está sendo produzido. Porque o analista sabe se posicionar. Tem que saber. Tem que saber. Aqui na Splup a gente briga muito para poder saber se posicionar.
Os alunos sabem disso. Show de bola? Então, a gente está vendo que o inconsciente, ele é esse que a psicanálise diz. Ele é esse que está baseado numa relação de lógica. Aí você pensa assim, bom, então se o consciente diz respeito a uma lógica sequencial, né, uma lógica para a comunicação, então o inconsciente, ele é sem lógica. O inconsciente, ele é todo bagunçado. Né? Não. Freud vai falar sobre o inconsciente a partir de uma gramática própria. Vai falar sobre o inconsciente a partir de uma gramática própria, de um movimento sistêmico autônomo, de um processo separado da consciência. A gente só não sabe que sabe. A gente só não sabe. Mas há um processo lógico, inclusive a lógica do desejo, onde aquilo que é emprestado da minha consciência e se aparece ou se mostra como equívoco, na verdade é um processo sequencial lógico do meu inconsciente. Então, quando o analisando ou barra paciente, eu vou botar uma legenda aqui, se você é novo, toda vez que eu falar analisando, é paciente, tá? Opa! Calma aí, pessoal, calma aí. Toda vez que eu... Calma aí. Tecnologia nem sempre é, né? É paciente. Toda vez que eu falar analista, né, é o terapeuta. Eu sei que vocês, meus alunos, já sabem, mas algumas pessoas podem confundir. Então... quando a gente fala sobre o inconsciente, sobre esse movimento autônomo, separado, que produz através do equívoco, do ato falho, é porque o inconsciente está propositalmente emprestando a partir da lógica do desejo. Que lógica é essa, Sérgio, do desejo? Tá aqui, ó. Desejo. O que é desejo, né? Gente, eu tô usando aqui termos bem freudianos e iniciais, ok? A gente vai entender principalmente a partir do texto do Freud de 1920 ou 22, que 22, o ego e o id, em que o Freud ele vai trazer muita resposta daquilo que ficou pendente só com a ideia de inconsciente, pré-consciente e consciente. Ele vai dizer, não, eu preciso responder algumas questões. Então ele vai trazer uma questão importante pra gente, de que, nem tudo do nosso inconsciente, desse sistema, não é um lugar, desse sistema, desse algo que funciona em nós, que é estrutura psíquica, nem tudo isso diz respeito àquilo que foi recalcado. Então ele vai dizer que tudo que é recalcado é inconsciente, mas nem tudo que é inconsciente é recalcado. Existem conteúdos inconscientes que não foram necessariamente um recalque, mas recalque é pedra fundamental da psicanálise, diz o Freud, justamente porque é onde a gente enxerga esse processo de manifestação do nosso desejo, que ele vai chamar de volta do recalcado. Então ele quer dizer o quê? Aquele nosso desejo reprimido que, ele precisa enfrentar as exigências da realidade, da moralidade, aquele desejo que a gente não pode realizar porque nós somos seres civilizados, eles são conflituosos e eles buscam a todo custo se manifestar. É por isso que ele se manifesta aqui, ó, através do chamado volta, diz o Freud, do recalcado. Sonhos. Aí eu vou adiantar logo aqui por causa da nossa hora. Né? Vou botar aqui, só para vocês entenderem logo. Atos falhos. Sobre sonhos, teria que ter pelo menos uma aula só para isso, né? Atos falhos. Ok? Então aquilo que o desejo se manifesta como um lapso no discurso está sendo emprestado como uma necessidade, ou seja, como algo que está dizendo aquilo que eu realmente queria dizer. Por isso que muitas vezes aquilo que o nosso analisando diz na análise pode ser mais do que ele quer dizer, ou pode ser menos do que ele quer dizer. Pode ser aquilo que o desejo está emprestando como, através do ato falho, como algo bem sucedido, como, eu estava falando X e acabei dizendo Y.
Bom, o Y diz sobre mim, verdadeiramente sobre mim. O Y, inclusive, é produtor de sintomas. O Y é um conflito interno que eu não consigo lidar, que eu fiz tanta força para recalcar aqueles conteúdos do consciente que eu consegui. E esses desejos que eu julgo como, deletados, eles foram só esquecidos, mas eles permanecem. Então o Freud está falando assim, não. A psicanálise, o que diz a psicanálise? A psicanálise diz sobre um outro que fala através de nós e fala de maneira clara. A gente que tem que saber ouvir. Porque aquilo que ele está tentando falar diz muito sobre a produção dos nossos sintomas. Diz muito sobre o meu e o seu sofrimento. Diz muito sobre aquilo que a gente quer de verdade, de que a gente não tem consciência, no sentido de saber o que é. Diz muito sobre a maior parte da minha vida psíquica. É sobre isso que diz a psicanálise. E ele vai dizer que esse processo inconsciente, autônomo, de gramática própria, é um processo que tem dois aspectos fundamentais, que é a condensação e o deslocamento. Inicialmente, é como Freud vai compreender, né, principalmente as formas do inconsciente ou da lógica do desejo inconsciente se relacionarem. A condensação como fusão das ideias, comunhão das ideias, como por exemplo ocorre no significado ou na união do significado das palavras, como a homofonia, por exemplo. O que é a homofonia? Homo, né? Mistura, nesse sentido de homogêneo, né? Fonia. Só que aqui, fonia. Ou seja, o mesmo. A mistura do som. Por exemplo, se você for falar... eu gosto muito desse exemplo que aconteceu uma vez comigo. Se for falar a palavra no meu caso, falar a palavra soberano e depois falar a palavra poderoso, eu falei soberoso. Soberoso. É claro que essa é uma produção, talvez... sem nenhuma lógica do desejo, de produção, né, analítica, mas ainda assim é uma lógica da condensação. E o deslocamento, Sérgio? Bom, o deslocamento diz respeito a esse valor transferido, essa carga psíquica, essa energia psíquica que é transferida de uma palavra para outra, né? Como por exemplo, coisas que a gente diz que quer muito, dá muito ênfase, e aquilo na verdade não representa ênfase nenhum de verdade. Ou outras coisas que a gente olha como não valendo muito, ou discursa como algo que não vale muito, mas tem um grande valor psíquico, desejante em nós. Então, o deslocamento tem que ver com o valor transferido. E aí, se a relação... Então, se a gente tem a consciência como uma manifestação... Deixa eu botar aqui só para vocês entenderem. Consciência como uma manifestação a partir da representação palavra. Representação palavra. Palavras que separadas não representam nada, mas juntas elas formam uma sequência lógica para a comunicação. Bom, o inconsciente ele vai ter aquilo que o Freud vai chamar conceito extremamente importante na psicanálise, que vai tomar outra forma em Lacan, representação coisa. Representação coisa. Por que coisa, Sérgio? Bom, vou te responder a partir de alguns aspectos do inconsciente para a gente terminar. Primeiro, caso vocês tenham pergunta ou já estejam falando, é porque eu não estou vendo o quadrinho, tá? Eu estou vendo só o quadrinho. Já eu vou aí para o chat. Então vai mandando as perguntas e vai falando. Tá? Primeiro, o inconsciente é atemporal. Atemporal no sentido de que, bom, se é representação coisa, ela está ligado a algo, né, que vai se organizar numa lógica própria. Uma lógica que tem que ver com o nosso desejo. Uma lógica que tem que ver com as nossas experiências mais primitivas, mais arcaicas. Por isso que a gente diz que a psicanálise fala muito sobre as nossas experiências, por exemplo, né, infantis. Infantis. Tá?
Desde o período gestacional, há possibilidade de produção de traumas, de, né, ocorrências, de produção do desenvolvimento, progresso do sujeito, enfim. Tá? Uma outra coisa é que não há contradição. Não há contradição no inconsciente. O que isso quer dizer? Que o inconsciente, ele pode... eu conheço uma pessoa que tudo diz assim: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa é a lógica do consciente. A lógica do inconsciente é que uma coisa pode ser a outra. Por isso, representação, coisa. Cada palavra do nosso discurso inconsciente, da nossa lógica, pode representar qualquer coisa. Por isso que ele se apresenta como metáfora, como metonímia. A gente vai ver isso melhor em Lacan, né? Uma coisa pode ser outra. E ainda não há registro de não. Não há registro de não. Quando a gente fala sobre a lógica inconsciente, sobre essa representação coisa, né, que é a lógica do desejo, ou que, vamos dizer assim, sistematiza essa lógica, a gente está falando se a gente pode, né, sistematizar, por isso é teoria, tá? É de que não há registro de não. O que isso quer dizer, Sérgio? Que não há registro de não. Isso quer dizer que o nosso inconsciente ele é amoral. Isso a gente vai enxergar melhor a partir, né, dos textos, do texto Ego e Id, principalmente para falar sobre o isso, né? Melhor traduzido como isso, ok? Para falar sobre o id, beleza? Então ele é amoral, não é moral nem imoral. Então ele não tem registro de não. Por quê? Porque é a lógica do desejo. O desejo é aquilo que está posto, é aquilo que é aquilo que busca se manifestar, inclusive fala através de nós. Professor, o que diz a psicanálise olhando para esse quadrinho? A psicanálise diz sobre um movimento do discurso em nós que está para além da nossa capacidade consciente e é produtor de sintomas, é produtor de sonhos, é produtor da minha existência enquanto neurótico, enquanto a falta no sentido de psicótico ou da perversão. É nesse sentido que fala a psicanálise. A psicanálise versa sobre aquilo, o que ela diz sobre aquilo que está para além de nós, mas é nosso. Está para além de nós no sentido da consciência, do penso onde não sou, que fala através dos meus atos falhos, que mostra que eu não sou o Senhor na minha própria casa. Por quê? Porque eu não digo sempre o que eu quero dizer. Porque às vezes eu deixo de dizer algo que eu vou ficar dizendo para mim todo dia à noite, que eu deveria ter dito para aquela pessoa aquela coisa. E aí produz sintoma, produz sofrimento. E aí se manifesta em mim num complexo e eu preciso tratar sobre isso que diz a psicanálise. Só sobre isso? Lógico que não. Isso aqui é a pontinha do iceberg. Não do consciente, mas da psicanálise. Bem pontinha mesmo. Show de bola?